Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos mistérios centrais da fé católica, a Eucaristia. E para fazer isso, vamos ter a ajuda de um guia de primeira, São Tomás de Aquino. A grande questão é como ele conseguiu usar a lógica, a razão, para explicar um milagre que, por natureza, parece estar muito além da nossa capacidade de compreensão. É isso que a gente vai descobrir juntos. A pergunta que São Tomás de Aquino encarou é, ao mesmo tempo, muito simples e completamente desconcertante. Como pode alguma coisa que tenha aparência, cheiro e gosto de pão e vinho ser, na sua realidade mais profunda, o corpo e o sangue de Cristo? Parece até uma contradição, não é? Vamos ver como a filosofia se tornou a ferramenta dele para jogar uma luz sobre esse mistério. Então, para a gente seguir o raciocínio de São Tomás de Aquino, nosso caminho vai ser bem lógico. Primeiro, a gente começa pelo porquê, né? Por que a Eucaristia é tão central? Depois, vamos direto à pergunta que não quer calar. A presença de Cristo ali é real ou é só um símbolo? A partir daí, a gente investiga o como isso é possível, com o famoso conceito da transubstanciação. E por fim, vamos entender os efeitos práticos disso na vida espiritual, até chegar ao ponto máximo, que é a união com Cristo. Vamos começar pelo começo. Para São Tomás de Aquino, a Eucaristia não é só mais um sacramento na lista, de jeito nenhum. Ele a chama de ápice, o ponto culminante de toda a vida espiritual. Mas o que isso realmente significa na prática? Por que ela tem esse lugar de honra? A forma como ele explica isso é genial. Pensemos assim, o batismo é como o nosso nascimento para a vida espiritual, certo? Mas tudo que nasce precisa do quê para se desenvolver e crescer? Precisa de alimento. Pois é, a Eucaristia é exatamente esse alimento. É o que nutre, o que fortalece e o que leva essa vida espiritual que começou lá no batismo à sua plenitude. E agora, a gente chega no coração de todo o debate. A presença de Cristo na Eucaristia é só um símbolo, uma metáfora bonita? Ou a gente está falando de uma presença real, literal, de verdade? Para São Tomás de Aquino, a resposta para essa pergunta muda tudo e a posição dele é absolutamente clara. E a resposta dele é categórica, sem meio termo. A presença é real. Não é como se fosse. É de fato o corpo e o sangue de Cristo. A fé nos diz o que está acontecendo. Mas a grande sacada de São Tomás de Aquino foi usar a filosofia para nos ajudar a entender como isso é possível, mesmo quando tudo que a gente vê, cheira e prova diz exatamente o contrário. E essa chave filosófica que ele usa tem um nome: transubstanciação. Eu sei, a palavra parece complicada, mas a ideia por trás dela é a ferramenta que São Tomás de Aquino nos oferece para nos aproximarmos desse milagre com a nossa razão. A ideia não é acabar com o mistério, de forma alguma, mas sim nos dar uma luz para compreendê-lo num nível mais profundo. Para sacar a transubstanciação, a gente precisa entender duas palavrinhas: substância e acidentes. Pensa assim, a substância é o quê da coisa, a sua realidade mais fundamental, aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Já os acidentes são, bem, tudo que os nossos sentidos conseguem captar: a cor, o sabor, a textura, o cheiro. E aqui está o pulo do gato. A transubstanciação é a mudança total da substância. A realidade mais profunda do pão se converte na realidade do corpo de Cristo. E a do vinho, na do sangue de Cristo. O grande milagre que só o poder divino pode realizar é que os acidentes, a aparência de pão, o gosto de vinho, tudo o que nossos sentidos percebem, continuam iguaizinhos. Vamos visualizar o processo para ficar mais fácil. Antes da consagração, o que temos no altar? Pão, ou seja, substância de pão mais acidente de pão, certo? Então vem o momento em que o sacerdote pronuncia as palavras de Cristo. O milagre acontece ali. E depois da consagração, a realidade essencial, a substância, já não é mais pão. É o corpo de Cristo. Só que essa nova realidade fica como que escondida, velada, sobre os mesmos acidentes de pão. A realidade mudou, a aparência não. Ufa! Ok, já passamos pela parte mais filosófica, o como isso acontece. Mas agora vem uma pergunta igualmente importante. Para quê? Se Deus se faz presente de uma forma tão radical, qual é o propósito? Qual é o efeito disso na alma de quem recebe a comunhão? E olha, os efeitos disso na vida espiritual são gigantescos. Receber a Eucaristia não é um ato passivo. Ela age como um verdadeiro alimento que fortalece a alma. Ela aumenta a nossa capacidade de amar, nos une a Cristo de uma forma super íntima, perdoa as faltas do dia a dia e ainda nos protege de pecados futuros mais graves.
E mais, ela fortalece a união da igreja inteira e funciona como uma garantia, um gostinho da glória que nos espera no céu. São Tomás de Aquino também detalha bem o que é indispensável para o sacramento acontecer. A matéria, por exemplo, tem que ser pão de trigo e vinho de uva. A forma são as palavras exatas da consagração, isto é o meu corpo e assim por diante. O ministro, quem pode consagrar, é sempre um sacerdote validamente ordenado. E por fim, o receptor, quem pode comungar, deve ser uma pessoa batizada e estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. E assim, a gente vai chegando ao cume de toda essa reflexão. Depois de entender a importância da Eucaristia, a realidade da presença de Cristo e os seus efeitos, a gente percebe que tudo isso aponta para um único lugar: a união perfeita com Cristo, que é o ápice do amor de Deus. A lógica dele é muito clara. Se Cristo está realmente ali, então recebê-lo na comunhão é a forma mais íntima possível de se unir a Ele aqui na Terra. Não existe nada mais próximo que isso. É ser literalmente alimentado pelo próprio Criador. Essa união é tão real que se torna uma verdadeira antecipação, um aperitivo do céu, da comunhão perfeita que os fiéis esperam ter um dia. No fim das contas, por mais que a filosofia nos ajude, a Eucaristia vai muito além. Não é só um quebra-cabeça teológico, é o maior sinal do amor de Deus e a base da nossa esperança. É a prova mais concreta de que Deus deseja uma união íntima, familiar, com cada um de nós. E assim a gente encerra com uma pergunta para reflexão. Se tudo isso que São Tomás de Aquino nos ajudou a entender é verdade, a questão que fica é: de que forma um encontro real com o amor tão imenso, presente de forma tão humilde e simples no pão e no vinho, tem o poder de transformar uma vida de fé?